Olá, gente. Olá, gapianos e gapianas. Estava sentindo falta de dar umas aulinhas para vocês. Fiquei um pouco afastada, né? E aí recomendo para vocês sempre ficarem ligados no nosso canal, certo? Hoje vai ser uma aulinha curta com a resolução de algumas questões sobre citologia e uma sobre divisão celular. Vocês sabem que citologia cai muito no Enem. A gente não vê tanto divisão, mas existem algumas questões, né, interdisciplinares aí. Muitas vezes também relacionadas com genética, que vocês sabem que cai muito também. Como vocês já sabem, meu nome é Juliana Guiar e auxilio nos conteúdos de biologia. Então, vamos aí ao que interessa. Vocês sabem que João Marcelo, ele também deu a teórica sobre citologia. Se não me engano, Vinícius também deu uma teórica sobre divisão celular. Se vocês tiverem alguma dúvida mais aprofundada, voltem lá nos aulões e revejam essas aulas, tá certo? Então, vamos lá. Eu escolhi se não me engano, foram as 3 questões de citologia, mais uma de divisão, que a gente vai resolver mais para o final da aula. Essa primeira questão foi do último Enem, segunda aplicação, certo? E fala o seguinte, ó. Na tentativa de explicar o processo evolutivo dos seres humanos, em 1981, Lynn Margulis propôs a teoria endossimbiótica, endo de interno, simbiótica de simbiose. Aí já tem uma dica esse nome, preste atenção. Após ter observado que 2 organelas celulares se assemelhavam a bactérias em tamanho, forma, genética e bioquímica, ou seja, essas organelas que eram encontradas tanto em células, que são hoje em dia, né, ainda encontradas tanto em células vegetais como animais, se assemelham bastante a bactérias, né? E vocês sabem quais são essas organelas? São apenas 2, né? E elas fazem aí parte do processo da bioenergética, do metabolismo celular. Uma faz fotossíntese e a outra participa do mecanismo de respiração celular. Acredita-se que tais organelas são descendentes de organismos procariontes, bactérias, que foram capturadas por alguma outra célula, também primitiva, né? Vivendo em simbiose. Tais organelas são as mitocôndrias e os cloroplastos. A própria questão já respondeu aí essa dúvida aí que eu perguntei a vocês. Essas organelas, elas podem se multiplicar dentro da célula, independente da célula em que estão inseridas, ou seja, elas se multiplicam à parte, independente da célula-mãe, não é isso? Então, o que é que a questão pergunta aí? A multiplicação dessas organelas deve-se ao fato de apresentarem 2 pontos: DNA próprio, ribossomos próprios, membrana duplicada, código genético diferenciado e ou maquinaria de reparo DNA. O que é que vocês acham aí? Aí eu trouxe uma figurinha aqui, ó, falando desse processo da endossimbiose. Veja que aqui tem a célula-mãe que vai englobar os procariontes aeróbios de vida livre, certo? E os procariontes fotossintéticos. Então, ele vai lá e engloba. A partir do momento que ele engloba esses procariontes primitivos, uma parte da sua membrana original vai agregar esses procariontes que eles englobaram. Por isso que tanto a mitocôndria, que foi originada dos procariontes aeróbios, quanto os cloroplastos, que foram originados dos procariontes fotossintéticos, eles são organelas com uma dupla membrana. Uma membrana deles próprios e a outra que veio agarrada no momento em que eles foram endocitados, uma parte da membrana da célula-mãe. Depois disso, essas bactérias elas começaram a se transformar dentro da célula-mãe, né? E as mitocôndrias passaram a participar do metabolismo aeróbico e os cloroplastos do metabolismo energético. Vocês sabem que nas células animais a gente não encontra cloroplastos, mas nas células vegetais encontramos tanto mitocôndrias
quanto cloroplastos, certo? Aqui, a partir desse esquema aqui, o que é que vocês acham? Essa multiplicação dessas organelas, independente da célula-mãe, se dá porque elas têm uma maquinaria de reparo do DNA? Tem alguma coisa a ver, por exemplo, aqui, com essa multiplicação independente, o reparo do DNA? Isso está relacionado com alterações cromossômicas, não é isso? Com o ciclo celular, talvez. Não tem nada a ver com o que ele está perguntando. Tem a ver essa multiplicação com o código genético diferenciado? Não, né? Meu material genético é diferente de uma célula vegetal, mas ambas se multiplicam, fazem mitose. Não tem nada a ver. Tem a ver com a membrana duplicada, que eu falei para vocês. A membrana tem alguma coisa a ver com a multiplicação, com a mitose? Tem a ver com ribossomos próprios? Essa organela, os ribossomos, qual a função dela? Produzir proteínas. Não tem nada a ver. Elas só conseguem se multiplicar independente da célula-mãe porque tem DNA próprio, minha gente. O resto das organelas, exceto a mitocôndria e os cloroplastos, elas só vão se formar novamente dentro da célula-mãe depois que ocorre a mitose na célula-mãe. Mas mitocôndria e cloroplastos se multiplicam independentemente porque tem DNA próprio. Então, a alternativa correta é a letra A. Certo, pessoal? Vamos à próxima aqui, uma de 2018, segunda aplicação também. Tem muitas questões boas nesse Enem de segunda aplicação. Recomendo que vocês, além de resolverem as questões do Enem regular, resolvam também essa do PPL. Então, vamos embora. O que é que tem nessa questão? A ricina, substância tóxica, extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose, presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Né? A gente não tem as glicoproteínas, né? Que são uma parte de carboidratos, açúcares ligados com proteínas na superfície da nossa membrana. Então, dentre esses carboidratos da superfície da nossa membrana, a gente tem a galactose também. Então, essa ricina, após ser endocitada, né, englobada pelas nossas células, penetram no citoplasma dessa célula, onde destrói os ribossomos. Lembram-se que o que o ribossomo faz dentro da nossa célula? E mata a célula em poucos minutos, porque destrói os ribossomos, né? Essa organela tão importante para a gente aí. O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de... Então, essa questão traz o seguinte, ela pergunta indiretamente qual a função do ribossomo. Não é isso, minha gente? Os ribossomos, eles são feitos de RNA ribossomal, que é produzido pelo nucleolo, lembra? Aquela partezinha mais condensadazinha que fica dentro do núcleo. Não é isso? Eles têm duas subunidades, não é isso? As subunidades que constituem as bactérias são diferentes das subunidades que constituem os ribossomos dos humanos. Lembrem-se disso, certo? E a questão aí é saber qual a função dos ribossomos. Vocês sabem responder aí, facílimo. Produzir proteínas. Então, ocasiona a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de proteínas. Letra D, pessoal. Vamos à próxima. Aqui, ó. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, certo? Né? Nesse caso, quando a gente tem a construção de moléculas maiores, a gente tem um metabolismo anabólico. Quando a gente tem a quebra desses, a gente tem um metabolismo catabólico, não é isso? Quando quebramos moléculas, essas moléculas vão liberar calor. Quando construímos moléculas, essas moléculas vão consumir energia para serem produzidas. Então, por isso que esses processos eles são dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Claro
Então, se eu tiver uma célula que tiver mais mitocôndria, eu vou ter mais ATP sendo produzido. Se eu tiver uma célula que tem mais ribossomos, eu vou ter mais proteínas sendo produzida. Né? Se eu tiver uma célula vegetal que tenha uma maior quantidade de cloroplastos, eu vou ter uma taxa fotossintética maior e assim sucessivamente. Né? Isso é um pensamento lógico, não é isso? Então, em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Então, vamos prestar atenção nesses 5 tipos de células que veio nessa figura veio nessa prova, para saber qual delas tem um metabolismo mais elevado. Mas grifem aí, ó. Preste atenção no seguinte: o nível metabólico de uma célula é determinado pela taxa de síntese de RNA, de proteína e de energia. Então, vamos ver o que é que essa célula tem que ter. Olha aí a figurinha que veio na questão. Aqui eu tenho uma legenda, aqui ó, mitocôndria, tem um retículo endoplasmático rugoso aqui cheio de ribossomos aderidos a esse canalzinho de membranas. Temos a heterocromatina que fica dentro do núcleo, não é isso? A heterocromatina, lembrem-se, é um material genético, é um DNA mais condensado, e quando ele está nessa forma, ele não pode ser transcrito, sua mensagem não pode ser lida, ele está inativo. E também temos a eucromatina, que ele está mais, é uma molécula de DNA, vamos dizer assim, que está mais desembaraçada, desenrolada, e por conta disso, as enzimas elas podem atuar ali, transcrevendo aquela mensagem que tem no gene. Por isso que a eucromatina ela é representada pela coloração mais clara. E por fim, temos também o nucleolo. Lembram-se o que essa organela produz? A gente falou mais à frente. Então, olhando esses 5 tipos de linhagens celulares, qual seria a mais ativa metabolicamente? Primeiro, a gente vê quais teriam mais mitocôndrias, né? A gente já eliminaria a número 1 e a número 5. Dentre essas 3 aqui, a gente vê que tem muita mitocôndria. Qual teria mais retículo endoplasmático rugoso? Que é que produz mais proteínas? Seria a 4. Isso já ganhou a número 4 aqui. Por último, nós veríamos também a eucromatina. Quem teria mais eucromatina, né? Quanto mais genes transcritos, mais proteínas também eu vou produzir. Então, seria a 4 também. Fechou a questão. Muito fácil, pessoal. Questão aí muito completa de citologia. Então, aí, ó, qual a linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Qual a linhagem mais ativa metabolicamente? Seria a linhagem 4, letra D, certo? E vamos agora, para fechar com chave de ouro, vamos à última questão. Seria a questão de divisão celular, sobre ciclo celular, que é a fase que antecede, propriamente dita, a prófase, metáfase, anáfase, telófase. Né? Não existe no Enem, eu nunca vi no Enem, uma questão assim muito direta falando sobre isso aí, sobre mitose e meiose. Sempre vem interligado com outro tema. Nesse caso, vem interligado com o tema de câncer. Muito interessante, minha gente. Então, vamos lá. Essa questão foi do Enem regular de 2018. Diz o seguinte: no ciclo celular atuam moléculas reguladoras, né? Dentre elas, a proteína P53, que é ativada em resposta a mutações no DNA. Então, vamos dizer assim que a P53, ela age como para corrigir esse erro que vem dessa mutação do DNA da célula que vai estar se preparando para se dividir, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição. Lembra-se que o suicídio celular ou autodestruição da célula é chamado de apoptose, um mecanismo muito importante para se controlar, para se prevenir o aparecimento de tumores. Quando a gente fala câncer, a gente está
obrigatoriamente falando de um tumor maligno. Então, câncer é a nomenclatura que a gente dá para tumores malignos. Os benignos, a gente não pode chamar de câncer, ok? Simbora. Então, o que a questão pergunta? A ausência da proteína P53 poderá favorecer a redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular? Não. O que quer dizer aqui ela não vai acelerar o ciclo celular, ela vai controlar isso. A P53, ela atua, você sabe que na intérfase, vamos lembrar do ciclo celular, aquele período que antecede a prófase, metáfase, anáfase, telófase, é a intérfase, é isso? É o período em que a célula está se preparando para se dividir. Então, a intérfase ela é dividida em G1, o GAP1, a síntese, o período S, que é a síntese ou duplicação, né, do DNA, e a fase G2. Então, é na fase G1, que antecede a duplicação do DNA, e na fase G2, onde o DNA já está duplicado, que essa proteína P53 ela atua, né? Por exemplo, quando ela percebe que essa célula ela tem uma mutação, né, nesse DNA. Por exemplo, tem duas bases nitrogenadas ali que não eram para estar ali. Alguma deleção, alguma troca, tá? Que iria acarretar no aparecimento de uma célula, por exemplo, cancerígena, que iria se multiplicar descontroladamente, né? Formando um tumor. A partir da formação desse tumor, vem os vasos sanguíneos que vão ali irrigar aquela parte. Por isso que muitos dos nutrientes que viriam para nosso metabolismo normal vão para esses tumores, a pessoa vai ficando mais fraca, certo? Então, isso aqui não está correto. A proteína ela não atua na redução da síntese de DNA, e sim atua vasculhando alguma mutação, alguma deleção, e vai favorecer a morte celular, o suicídio celular. Então, a letra A não é. Então, a ausência da proteína iria favorecer a saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA? Não tem nada a ver com isso, certo? E ele não vai antecipar a proteção do DNA. Como é que ele poderia fazer isso se ele não estaria lá, certo? Ele não tem nada a ver com proteção do DNA. Ativação de outras proteínas reguladoras induzindo a apoptose. Vamos ficar com essa aí em stand-by. Letra D. Manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. Ele mantém a estabilidade genética, mas a partir do momento em que destrói aquela célula que não é bem-vinda ao nosso corpo. Então, não favorece a longevidade, né, celular. Letra D não seria. E, por fim, a letra E. Proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Olha, a ausência dessa proteína poderá favorecer a ativação de uma proteína reguladora induzindo a apoptose. Isso só seria possível se ela estivesse presente. Uma vez que ela não está presente, ela vai favorecer a proliferação celular exagerada, resultando na formação de tumor. Letra correta, letra E. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês aí, fechando o nosso assunto de citologia e divisão. Qualquer dúvida, nos procurem lá no grupo. Beijo para vocês. Tudo de bom.